Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores e, como já é habitual, neste domingo do Senhor Santo Cristo dos Milagres, o nosso convidado será o cônego Adriano Borges, reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo. Mas antes vamos à atualidade. O Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e a Diocese de Angra, através da Comissão Diocesana da Pastoral da Saúde, doaram 2 ventiladores ao Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. A informação foi avançada pelo cônego Adriano Borges em entrevista ao Igreja Açores. A renúncia quaresmal deste ano, o Sr. Bispo decidiu que fosse 50%, portanto, metade para a Caritas Diocesana e metade para o Serviço Diocesano da Pastoral da Saúde, que teve a iniciativa da aquisição de um ventilador para oferta ao Serviço Regional de Saúde. Perante este cenário, o Santuário do Senhor Santo Cristo também associou-se e ofereceu um ventilador que já está em funcionamento desde o início do mês de abril. 2 ventiladores ao serviço do Hospital de Ponta Delgada e em consonância com o espírito de entreajuda que a situação pandémica em São Miguel exige. Um oferecido pela renúncia quaresmal resultante das ofertas de todos os açorianos, dos cristãos açorianos que fizeram a sua renúncia quaresmal, e um oferecido pelo Santuário do Senhor Santo Cristo, também para estar em sintonia com o período de pandemia que vivemos atualmente. Recorde-se que ainda em novembro do ano passado a Diocese já tinha colaborado com o Serviço Regional de Saúde com a cedência do Palácio de Santa Catarina, que está a funcionar como a enfermaria de apoio a doentes não Covid, pelo menos até junho deste ano de 2021. A Semana da Vida da Pastoral Familiar arranca este domingo, 9 de maio, e prolonga-se até ao próximo domingo, dia 16. Este ano, a Semana da Vida aborda o tema A Vida que nos toca, a vida que sempre cuidamos, e o Departamento Nacional da Pastoral Familiar apresentou um guia de orações em família. Cada dia será apresentado por um vídeo temático, como assegurou o diretor do Serviço Diocesano da Pastoral da Família, Padre Francisco Zanon. Está abrindo no próximo domingo a celebração mariana lá na Capelinha das Aparições e, em simultâneo, como eu disse, no mesmo horário, em outro local, você poderá acompanhar em família, né, um tema que vai ser desenvolvido, a conversa com família como sacramento. No caso, segunda-feira, cuidar da casa comum, um tema já um pouquinho debatido sobre a natureza, na nossa casa, no nosso mundo, enfim, né? Depois, na terça-feira e às 21h30, temos um outro tema também de suma importância para todos nós, cuidar da vida que nasce, sempre falando em aborto, em tantas coisas, e cuidar desta vida que é quista por Deus. Na quarta-feira, a palestra tem como tema Cuidar e Educar os Filhos, mas o programa continua na quinta-feira. Cuidar dos nossos jovens, aí não é só a relação dos pais com os filhos, né? Mas também vocacional. Os chamados que eles têm, né? Os seus despertares. Na sexta-feira, dia 14, né? Temos como um tema cuidar dos nossos idosos. Né? O passado também nos toca. Então, aliás, 2 temas de fundamental importância, né? No sábado, dia 15, cuidar da família, os laços que se tocam. Então, esse cuidado especial e nesse tema importante também. O encerramento da Semana da Vida tem celebração na sede Santarém. Os materiais de oração e do vídeo poderão ser encontrados na página do Departamento Nacional da Pastoral Familiar ou na página de Facebook com o nome Pastoral Familiar e do Laicado dos Açores. As festas do Senhor Santo Cristo também se celebram na Madalena do Pico. A Ermida das Almas, no lugar dos Toledos, celebra as festas desde 1935, garante o ouvidor Padre Marco Martinho. Neste 6º domingo da Páscoa, celebramos também na Madalena do Pico
a festa do Senhor Santo Cristo, na Ermida das Almas, no lugar dos Toledos, um dos lugares da periferia desta vila madalonense. Haverá missa solene nesta Ermida das Benditas Almas, nos Toledos, pelas 5 horas da tarde, seguindo-se as arrematações das oblatas levadas ao Senhor Santo Cristo. Nesta Ermida dos Toledos, desde 1935, que se celebra a festa do Senhor Santo Cristo, numa pequena imagem que foi ofertada a esta ermida e que anualmente, neste 6º domingo da Páscoa, celebra a festa do Senhor Santo Cristo. Umas festas realizadas a uma escala diferente das congêneres na ilha de São Miguel, mas que levam muitos fiéis da Ilha Montanha à pequena Ermida das Almas nos Toledos, este ano com lotação limitada. O Instituto Católico de Cultura e o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres vão promover um conjunto de conferências em parceria com a RTP Açores. Os debates serão transmitidos pela televisão regional e vão abordar os documentos principais do pontificado do Papa Francisco em contexto de pandemia. Fratelli Tutti abre o ciclo de debates, adianta o Monsenhor José Constância, diretor do Instituto Católico de Cultura. O Instituto Católico de Cultura tem como finalidade o diálogo entre fé e cultura e também a dimensão social da fé, com a finalidade de refletirmos sobre a responsabilidade social da Igreja no mundo plural. Portanto, diríamos que a necessidade que temos de refletir nos problemas atuais e a necessidade que temos de refletir neste momento, no contexto de pandemia em que nós estamos, por outro lado, termos em conta as encíclicas do Papa, levou-nos, de facto, a fazermos estas 3 sessões. As 3 sessões têm como título geral a responsabilidade social da Igreja no mundo plural, com uma primeira sessão que é exatamente a proposta da Fratelli Tutti, ou seja, a proposta da encíclica Somos Todos Irmãos. Será a primeira sessão. A primeira sessão acontece ainda no mês de maio, em data a anunciar. Seguem-se mais 2. Depois uma segunda sessão, será no mês de junho, será sobre as responsabilidades ou, digamos assim, os desafios socioeconómicos neste contexto de pandemia. Considerarmos a economia neste contexto de pandemia. E a terceira sessão será em junho ou no outro mês, exatamente sobre a Laudato Si, sobre a Casa Comum, responsabilidades frente à ecologia integral. A primeira sessão vai sentar à mesa José Manuel Pureza, Maria do Céu Patrão Neves e o padre José Júlio Rocha, com moderação de Carmo Rodeia. Igreja a ler com o padre José Júlio Rocha. Afonso Reis Cabral é um dos escritores revelação da literatura portuguesa nos últimos anos. Ele é descendente de Essa de Queiroz. E este autor, jovem, viria a vencer em 2014 o prestigiado Prémio Leia, com o romance que o celebrizou, cujo título é O Meu Irmão. É este o livro que hoje vos apresento. Como o próprio título diz, trata-se da história de 2 irmãos. Um deles é o narrador e o outro, mais novo um ano, é o Miguel, que sofre da síndrome de Down. O cenário passa-se na atualidade, entre o Porto e uma casa de família nas Beiras, em que os 2 irmãos, na casa dos 40 anos, vivem juntos após a morte dos pais, o que leva o narrador a responsabilizar-se pelo irmão. Mas a atualidade do drama contracena com episódios da sua juventude e da sua infância, que fazem contrapeso alternadamente, capítulo sim, capítulo não, com os dias de hoje. Prosa intimista e profundamente humana, O Meu Irmão é um livro onde a realidade é trabalhada de uma forma objetiva e com a perturbação que a realidade da relação com alguém com síndrome de Down traz consigo. Há uma bela história de amor, magistralmente narrada entre o Miguel e a Luciana, 2 pacientes de Down.
contada com um realismo, mas ao mesmo tempo um lirismo admiráveis. As dúvidas, as questões do narrador desenvolvem-se compassadamente pelo romance fora, desde a desconfiança no trato com o irmão até ao mergulhar no seu mundo, aquele mundo misterioso e incomunicável. O Meu Irmão, de Afonso Reis Cabral, é um romance de grande maturidade literária, apesar da juventude do autor. É uma obra que trata o tema difícil da deficiência, sem nunca ceder ao sentimentalismo. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. De um filme com o título Mais uma Rodada, não seria de esperar muita profundidade, mas o vencedor do Oscar na categoria de melhor filme internacional é uma agradável surpresa. Uma reflexão sobre as virtudes e os problemas que o consumo de bebidas alcoólicas acarreta. Um grupo de professores decide testar a teoria que afirma que o nível de álcool no sangue ideal para os seres humanos é de 0,05, iniciando uma experiência em que tentarão manter constante esse nível. De início, os efeitos práticos são muito positivos. Eles desempenham melhor a sua profissão e até a sua vida familiar é muito melhorada. Mas cedo chegam os excessos, a decadência e o falhanço total. O filme vale pelo seu tom ligeiro e até cômico, mas sobretudo pela ambiguidade do seu final. Será a alegria destes personagens sintoma de uma lição aprendida ou somente o início de um novo abismo? Mais uma Rodada aproveita o seu tema para espreitar dentro destes seres humanos e repetir, com subtileza, o que já todos ouvimos muitas vezes. Não há nada pior que viver a vida como pura rotina, mas é preciso ter cuidado para não se escolher para solução um qualquer ídolo disfarçado de Salvador. Um santo domingo, bom visionamento, uma boa semana para todos. E neste Igreja Açores, especial em domingo do Senhor Santo Cristo dos Milagres, temos, como já manda a tradição neste programa, o cônego Adriano Borges, reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Obrigada mais uma vez por estar connosco neste espaço de entrevista, em mais um ano em que a festa sabe certamente a pouco. Pois, parece um luto. Esta tristeza de termos a igreja fechada nesses dias, de estarmos todos cabisbaixos e ainda por cima mascarados, quer dizer, não nos reconhecemos, não há a festa, a alegria, a vontade existe, claro, com certeza, de estarmos juntos, de nos abraçarmos, de fazermos festa a sério e junto do Senhor. Mas este ano, infelizmente, apesar das expectativas que tínhamos o ano passado e todos, creio que não só o santuário, mas todos dizíamos, olha, no próximo ano estaremos todos bem, vamos estar todos bem, e afinal nós estamos todos bem, a situação até é pior, e é uma grande tristeza, um enorme vazio que se cria aqui à volta do santuário, que faz de todos nós, pessoas, neste momento, pessoas e cristãos, sobretudo os nossos cristãos, os nossos devotos, mais tristes do que o habitual. Como é que se descreve, e atenção que esta entrevista está a ser gravada na sexta-feira à noite, portanto antes da abertura oficial das festas, o nosso cônego estará à conversa com o Vasco Pernes também na RTP Açores, mas como é que se vê o campo de São Francisco nas últimas horas? Como é que se pode descrever? Olha, hoje foi um dia de bastante afluência, mas posso dizer que as pessoas foram e têm sido super cumpridoras, respeitadoras, com distanciamento da entrada para o santuário, da entrega de flores. Têm vindo milhares de flores, têm chegado ao nosso santuário e portanto, mas o campo, por exemplo, a partir do momento que fechamos o santuário, por volta das 18 horas,
e agora às 20 horas, que será também recolher obrigatório, o campo já está praticamente deserto. Uma outra pessoa, um outro carro que para à frente do santuário, que fazem a sua oração, mas de facto nota-se um grande silêncio que se abate sobre o santuário e sobre este campo do Senhor. Como é que tem sido feito o acolhimento aos peregrinos e em especial nesta época? Como é que o santuário tem cumprido a sua missão de acolhimento em todo este contexto? Pois temos feito o que é possível. O acolhimento agora é um acolhimento quase à distância de pelo menos 1,5 metro, mas quer um grupo de colaboradores nossos que ajudam a orientar a entrada e a saída do santuário no sentido de cumprirmos as regras, de sermos escrupulosos no cumprimento das regras de distanciamento, o número de pessoas a entrarem dentro do santuário e permanecerem dentro do santuário, e depois constantemente, quase meia hora, temos um grupo também de colaboradores que fazem a desinfecção do santuário, da igreja e sobretudo dos espaços mais frequentados. Pronto, estamos a dar o nosso melhor, estamos a tentar ser o máximo cumpridores e rigorosos naquelas que são as regras. E depois também, eu como reitor e o vice-reitor, Monsenhor José Constância, temos estado disponíveis para as pessoas que cá chegam. A gente sabe que agora a dificuldade de conversar e de falar com o tempo é difícil nós estarmos, e sobretudo em espaços mais pequenos, mas temos estado sempre disponíveis para atender, para acolher um ou outro peregrino que nos cá chega e que quer desabafar ou falar ou pedir alguma intenção para esses dias da festa, de orações, e sobretudo temos recebido muitos pedidos pelo fim desta pandemia. E portanto é mais ou menos neste sentido que temos tido não só o coração, mas também as nossas portas abertas. Este fim de semana, pronto, é-nos pedido algo diferente e as portas estarão fechadas. As portas estarão fechadas, mas serão transmitidas algumas celebrações. Este programa vai para o ar no domingo, ao meio-dia. Qual é o programa a partir deste domingo? A partir deste domingo, portanto, até ao domingo da festa, optamos por fazer celebrações sem fiéis, e as celebrações, o trido, a celebração da palavra no sábado e a Eucaristia deste domingo de manhã foram transmitidas pela RTP, e a do domingo especial pela RTP Internacional, de forma a chegar aos nossos imigrantes, mas também a plataforma digital de Facebook da RTP Açores transmitiu, e portanto está tudo na página da RTP Açores, que tem feito um trabalho fantástico e que aproveito para enaltecer, porque este também é um verdadeiro serviço público que a RTP tem feito, e o profissionalismo daqueles que colaboram nestas transmissões tem sido fantástico. A partir de segunda-feira, portanto a partir da manhã, nós temos a igreja aberta com o horário normal de Eucaristias alargado, ou seja, nós desde a reabertura das igrejas, o santuário que tinha só uma Eucaristia às 8 da manhã, optamos por fazer 2 Eucaristias, sempre às 8 e às 9 horas, de modo a permitir, pelo menos às 8, aqueles que vão depois para os seus trabalhos, e às 9 horas aqueles que têm outro tipo de disponibilidade e que podem frequentar as Eucaristias. Para esta semana que se segue, temos 2 dias marcados, que é a segunda-feira, que normalmente haverá uma Eucaristia também às 11 horas, portanto na segunda-feira amanhã temos a Eucaristia às 8, às 9 e às 11 horas da manhã. A das 11 horas era a Eucaristia presidida pelo Bispo da Diocese, em tempos normais de festa, e este ano será também presidido pelo Bispo da nossa Diocese, Dom João Lavrador, com a participação do povo. Portanto é preciso dizer que as Eucaristias a partir de segunda-feira, as Eucaristias são sempre com a participação do povo, com as limitações que temos, 1/3, por exemplo, do templo. Posso dizer que nós, 1/3 do templo, incluindo as formas que nós temos adotado do alargamento para as sacristías de transmissão,
através de vídeo para as sacristias adjacentes à igreja e também no próprio adro da igreja, com um ecrã gigante, teremos capacidade para 100, 120 pessoas. E, portanto, na segunda-feira temos missa às 8, às 9 e às 11. Terça, quarta e quinta temos Eucaristias, ou melhor, a partir deste dia temos sempre às 8 e às 9. Na quinta-feira era também normal, e vai ser este ano, o encerramento das festas, às 18 horas, e normalmente era a Eucaristia celebrada pelo reitor do santuário, e que este ano também a celebrarei. Portanto, na quinta-feira, para encerrarmos as festas, além das 8 e das 9 horas, teremos a Eucaristia às 18, e um pouco antes faremos uma homenagem e uma oração pela beatificação da Madre Teresa da Anunciada, a grande impulsionadora do culto do Senhor Santo Cristo. E esta homenagem consistirá apenas numa um singelo pôr de flores, de uma coroa de flores, à frente da estátua de Madre Teresa que se encontra no campo do Senhor. Este ano temos uma iluminação com um toque de arte, portanto, uma iluminação um bocadinho diferente, mas que a fachada do santuário não deixa de ter alguma cor também este ano. Este ano tivemos a colaboração e a ideia, também posso dizer, com este toque de arte, como tu dizes, uma ideia fantástica, criativa, original, mas sobretudo com um grande sentimento de alguém que é muito devota do Senhor Santo Cristo e que tem uma família muito devota e quis prestar um tipo de homenagem que fosse a possibilidade nesta altura. Então tivemos a abordagem da doutora, da arquiteta Sónia, que nos contatou, apresentou um projeto muito bonito e muito interessante. Nós abraçamos esse projeto desde o início, e depois teve de haver, claro, que todas estas coisas também têm os seus custos, e houve uma quantidade de entidades públicas, privadas e também de pessoas privadas que colaboraram, mas o trabalho essencial é da arquiteta Sónia, que fez, de facto, elaborou um conjunto de painéis que podem ser vistos estes dias na fachada do torreão do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Não é iluminação, mas os painéis, ou os painéis vão ter uma iluminação, poderia dizer quase indireta, mas que dará um efeito bonito à noite, pelo menos, no campo de São Francisco. Lembrará a festa, lembrará os tapetes de flores, porque esta é a base da concepção, da criatividade da arquiteta Sónia, e portanto ela tenta montar em madeira nossa, dos Açores, criptoméria, e em algumas circunstâncias até com efeito de 3D, 3 dimensões, aquilo que são os tapetes de flores que seria normal fazermos durante esta altura pelas festas do Senhor Santo Cristo e que cobririam as ruas de Ponta Delgada, como também é normal cobrirem as ruas quando passa uma outra ou qualquer procissão. E, portanto, ela teve uma ideia fantástica, muito bonita, é de exaltar. E depois eu creio que há também esta ligação entre a criatividade, a arte, a inovação, as novas gerações que não querem deixar também de contribuírem para homenagearem o Senhor Santo Cristo dos Milagres. E estes painéis estarão presentes e serão visitáveis até quando no santuário? Os painéis estarão pelo menos durante os próximos 15 dias. E, portanto, como depois as pessoas ou as entidades que patrocinaram estes painéis, os painéis pertencem a essas entidades e depois, claro, com certeza, estão protegidos de tal forma que depois, ao voltarem, serão entregues às entidades que os patrocinaram, mas que estiveram primeiro presos no torreão do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e que deu uma certa cor, uma certa alegria, apesar da tristeza que vivemos, mas que para nós se tornou fundamental. Como é que se gera mais um ano o afastamento de uma imagem que sempre esteve tão presente, tão próxima, e falo no sentido literal? Como é que se faz acreditar que isto é o melhor nesta altura? Bem,
nós temos de pensar que durante os mais de 300 anos de culto à veneranda imagem do Senhor Santo Cristo, e de devoção e de fé ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, nunca houve interrupção. Não houve interrupção nas grandes guerras de 14, a guerra de 39, a Segunda Guerra Mundial, não houve interrupção em crises até pandémicas, como foi, por exemplo, a crise há 100 anos, sensivelmente, da chamada gripe espanhola. E esta festa sempre se realizou, a imagem de Santo Cristo sempre saiu à rua, sempre houve procissão. O ano passado era impensável que assim acontecesse, tínhamos a esperança que este ano já pudéssemos fazê-la, ou realizar esta festa exterior, como homenagem ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, percorrendo as ruas da nossa cidade, de Ponta Delgada, e então era impensável, perante o cenário que nós estamos a viver hoje, perante a dificuldade que haveria em controlar a quantidade de pessoas que eventualmente se deslocarão para junto do santuário e para o campo do Senhor, optamos pela decisão o que era mais prudente fazer, o mais correto pela saúde de todos. E, portanto, o santuário esteve fechado e está fechado durante o fim de semana, sábado e domingo, mas com uma diferença. O ano passado, as pessoas já não tinham acesso direto assim à imagem do Senhor Santo Cristo já há alguns meses. Para já o santuário esteve em obras e depois começou a pandemia, o confinamento e ficámos todos fechados e a imagem teve mais de, creio que 6 meses, sensivelmente, depois abrimos em junho, exatamente, 6 meses fechados, sem as pessoas terem acesso. Atualmente, todos os dias o santuário está aberto, as pessoas podem ir rezar, podem ver a imagem que até está bem junto da grade, a chamada grade que separa do coro baixo. Não. Isso foi mais uma decisão, não foi? Aproximá-lo ainda mais. Aproximar a imagem ainda mais dos fiéis, porque com os olhos também se contemplam, com os olhos também se rezam, e a proximidade é muito importante também para as pessoas, para todos nós, que até vivemos momentos de afastamento e o que mais nós queremos é abraçar-nos, estarmos juntos, não termos as restrições que temos atualmente e, portanto, a imagem só ficará, e isto é importante que todos aqueles que nos ouvem consigam compreender, quer dizer, não é compreender que esta mensagem chega a todos. Segunda-feira reabriremos e ficaremos sempre abertos, portanto, e a imagem está visível, poderão ir ao santuário, poderão rezar, poderão participar na Eucaristia. O que nos é pedido este fim de semana é que não venham ter com o Senhor Santo Cristo. Esperem que o Senhor Santo Cristo chegará à casa de cada um e certamente o fará. Já antes da pandemia, o santuário tinha já apostado em câmaras em direto para a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Esta valência foi útil nesta altura ou acha que as pessoas ainda não se conformam só com esta realidade? Bem, é difícil que seja qual for a circunstância que as pessoas não se conformem. Isto é a primeira, uma introdução à resposta. Segundo, esta possibilidade que nos foi dada, até por uma oferta do Sr. David, imigrante que está na diáspora, que infelizmente falecido recentemente, a quem mandamos os nossos sentidos pêsames à família, enlutada e que tem sido sempre grande colaboradora do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e continuará a ser. Nós temos duas câmaras já há sensivelmente 4 anos. Uma câmara que está sempre ligada ao altar da igreja, que transmite todas as celebrações, diariamente, a partir das 8, das 9, qualquer celebração que exista no Senhor, no santuário, é sempre transmitida em direto para qualquer parte do mundo, através do nosso site. E também uma câmara que está sempre ligada ou direcionada para a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E até posso acrescentar que temos uma terceira câmara, que atualmente está desligada, que era uma câmara que, quando o Senhor Santo Cristo dos Milagres está lá ao fundo, temos uma câmara que filma o coro baixo e uma que está mesmo junto ao Senhor, que atualmente está desligada porque o Senhor está cá à frente, ao pé das grades. De qualquer das formas, esta opção pela internet e por esse tipo de transmissão tornou o santuário e o Senhor Santo Cristo muito mais próximos, sobretudo dos nossos imigrantes. Mas posso garantir, e recebo também feedback
de muita gente dos Açores, muitas pessoas dos Açores, que diariamente, antes de irem para o trabalho, a primeira coisa que fazem é ligar-se ao site do santuário e participar da forma como é possível, ouvindo e vendo a Eucaristia diretamente do santuário do Senhor Santo Cristo. Portanto, tem a ver com os imigrantes, mas também já há muitos açorianos espalhados pelas nossas ilhas que têm acesso a isso. Durante a pandemia, claro que se tornou muito mais importante, bastou divulgar um bocadinho mais e as pessoas provavelmente já se tinham esquecido que já tínhamos esse serviço já há bastante tempo, e agora nesta altura claro que faz muita diferença, e para melhor, claro. A congregação de religiosas que até agora era a guardiã da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres já anunciou que vai deixar a região. Quem é que vai assumir estas funções de guardar a imagem? Olha, em primeiro lugar é preciso dizer que o primeiro e principal guardião da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres é o reitor. Não é qualquer congregação religiosa. O guardião da imagem é o reitor. E, portanto, o reitor delega e precisa, com certeza, da ajuda de alguém que tenha a delicadeza, a devoção, a fé, daquela proximidade e os cuidados que a imagem precisa ao longo do ano. De qualquer das formas, esses cuidados são prestados pelas irmãs, que estão cá há mais de 60 anos, as nossas irmãs religiosas de Maria Imaculada, mas também por leigos, não necessariamente só as irmãs, mas temos uma quantidade de leigos que têm também uma fé e uma devoção, de colaboradores, gente colaboradora, voluntária que nos ajuda aqui no santuário e que tem um carinho e uma devoção tão grande à veneranda imagem do Senhor Santo Cristo, e portanto eu creio a saída das irmãs em primeiro lugar é uma tristeza para todos, é um vazio que se cria, sobretudo porque este convento nunca deixou de ter vida religiosa ativa ou participação de irmãs de congregações, mas recordo que esta é a 4ª congregação que já esteve neste convento. Tivemos Clarissas, tivemos as Visitandinas, tivemos as irmãs de São José de Cluny e há 60 anos temos essas irmãs. Portanto, a vida religiosa permaneceu aqui por mais de 400 anos, mas não uma congregação, foram várias. Este é o segundo ponto. Terceiro ponto, as irmãs religiosas de Maria Imaculada não têm como carisma serem guardiãs de imagens, por mais santas e com o carinho especial que a gente tem pela imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Portanto, as irmãs têm um carisma especial e esse carisma é a educação da juventude, das jovens que estão ao seu cuidado. E, portanto, elas estavam no santuário do Senhor Santo Cristo não como guardiãs, mas como uma congregação que tinha a seu cuidado jovens. Recordo que este santuário, este convento da Esperança, chegou a ter mais de 16 religiosas de Maria Imaculada e mais de 100 jovens dos Açores todos. Raparigas que vinham dos Açores todos, vinham viver aqui com as irmãs, nos idos de 60, de 70, tinham ainda os chamados cursos de datilografia, que hoje em dia isto até parece do Antigo Testamento, e bordados, culinária, etc. E depois também continuaram a receber jovens dos Açores e também das partes mais distantes de São Miguel, para virem estudar para Ponta Delgada, quer para a Universidade, quer para o Liceu, quer para a Escola Industrial. E esta função, ou esta missão que elas têm como seu carisma, há sensivelmente 4 anos, deixamos de ter jovens no convento. Portanto, e as irmãs atualmente estavam no convento do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Alguém que tem o carisma de educar jovens está no convento, assim como guardiã, entre aspas, da imagem do Senhor Santo Cristo. Por fim, esta congregação, bem como todas as outras, porque este é um problema das congregações femininas e masculinas, como também da falta de vocações também no clero diocesano por este mundo fora, não é o caso da nossa diocese, mas por este mundo fora, as irmãs não têm vocações, não têm gente nova a entrar. As pessoas novas são muito reduzidas. A maioria da congregação, que até são açorianos, desta congregação de religiosas de Maria Imaculada, já tem idade avançada e elas precisam dessas irmãs que ainda estão numa idade bastante útil, entre aspas, para
para exercerem outras funções e funções para aquilo que é o seu carisma e, portanto, abandonam, e foi decisão única e exclusivamente delas, mas que é compreensível também da nossa parte, apesar da nossa tristeza, claro. O santuário continua a ser alvo de obras de reabilitação. Quais são os próximos passos e em que é que vão consistir as próximas intervenções? O nosso santuário, o nosso convento, o santuário, a parte do santuário, as obras de intervenção que já fizemos já estão prontas. Portanto, o santuário em si, nos próximos anos, queira Deus, com certeza, não necessita de mais nenhuma intervenção. Santuário, coro alto e coro baixo. Portanto, o nosso problema e claro, com certeza pela dimensão e pelas verbas que envolve, é o restante do convento. Nós temos um projeto social que, no fundo, irá ocupar o tal espaço que era ocupado pelas jovens que vinham para o convento. Este espaço, temos um projeto fantástico, já aprovado pela Direção Regional, já aprovado no anterior governo até, o projeto pela Secretaria Regional da Cultura. Esse projeto implica uma adaptação do convento. Adaptação, quando digo adaptação, não é mexer na estrutura nem e os condicionalismos que nós temos por ser um espaço classificado, com certeza, e com respeito a todas as regras, e por isso já está aprovado também, para podermos receber doentes que estejam ou que venham deslocados das outras ilhas para a Ilha de São Miguel. Claro, as pessoas, sobretudo estes, creio eu, serão estes que nos procurarão, as pessoas que, não tendo contatos em São Miguel, não tendo família, amigos, não tendo relação nenhuma com a nossa ilha, mas que infelizmente tenham de cá vir para tratamentos que não existam nas suas ilhas ou nas ilhas mais próximas, normalmente radioterapia, quimioterapia, essas pessoas poderão ficar connosco no convento. No convento, com a sua liberdade, com certeza não farão vida conventual, será uma residência, mas que teremos um tipo de apoio, e esta que é a parte mais importante, sobretudo para as pessoas que não conhecem ninguém. Este tipo de apoio consiste fundamentalmente em nós acompanharmos as pessoas no seu dia-a-dia, não impondo nada, não haverá regras, com certeza, mas, olha, hoje está um dia bonito, e porque não vamos às 7 cidades ou às Furnas? Olha, temos ali um grupo que vai jogar umas cartas ou vão fazer rendas juntos, seja lá o que for, e teremos assistentes sociais, eventualmente algum psicólogo, algum enfermeiro ou enfermeira reformado ou com disponibilidade de tempo para nos ajudar neste trabalho, e também uma quantidade, espero eu, de outros tipos de voluntários que poderão ajudar a preencher o dia-a-dia dessas pessoas e tornar a sua cura, não só a cura física, mas também a cura humana, a cura espiritual. Isso acontece através do acompanhamento, da presença, e espero que isso se consiga concretizar. A vida do santuário também não se resume apenas e só a isso, não é? A parte social do santuário do Senhor Santo Cristo não se resume só a isso. Posso avançar já agora em primeira mão, mas eventualmente sairá também noutra comunicação social, que o Santuário do Senhor Santo Cristo juntou-se à iniciativa da Diocese, o Serviço Diocesano da Pastoral da Saúde, com a aquisição de um ventilador, tanto necessário nessa altura, com a renúncia quaresmal. Como nós sabemos, uma parte da renúncia quaresmal era para a aquisição de um ventilador, que já está na região, e o santuário também achou por bem, neste momento difícil, também associar-se à Diocese e oferecer um outro ventilador. Portanto, o Serviço Regional de Saúde já conta, porque já estão em funcionamento 2 ventiladores para a ajuda daqueles que, infelizmente, poderão necessitar dele neste período de dificuldade e de pandemia. O nosso tempo está a esgotar-se aqui em antena. Peço-lhe agora a habitual mensagem para os fiéis, para os devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres, para que possamos encerrar a nossa conversa. Olha, a mensagem, o ano passado era de esperança e este ano é de redobrada esperança. Mas ao mesmo tempo gostaria de dizer
o seguinte: nós temos passado momentos bastante difíceis. Há um ano atrás ainda não tínhamos a consciência da durabilidade da situação que nós estamos a viver, e agora estamos assim um bocadinho saturados, estamos assim num período de alguma exaustão, e é natural que assim aconteça. Mas a pergunta que faço e que lanço a todos aqueles que nos ouvem é: valerá a pena pormos esse sacrifício todo a perder por água abaixo por causa de um fim de semana, por causa de querermos estar com esta vontade enorme e devoção e fé que nós todos compreendemos e respeitamos no campo do Senhor? Então o apelo que faço é este: sofremos muito, estamos a sofrer bastante, aguentemos ainda mais um pouco, continuemos a ser resilientes e permitamos que o Senhor entre na nossa casa. E agora, só a partir de segunda-feira, entraremos novamente na casa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Cônego Adriano Borges, obrigada por ter estado connosco. Que sejam dias com alguma alegria dentro dos possíveis, e que no próximo ano, nas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, isto não tenha passado apenas de uma parte da história. Obrigada por ter estado connosco e umas boas festas para si. Muito obrigado, e a todos aqueles que nos ouvem, umas santas festas vividas na nossa intimidade e interioridade. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.